12 anos de aniversário de comunidade, de igreja. Eu não sei se você lembra disso, mas Jesus teve 12 discípulos. Haviam 12 tribos em Israel. O número 12 sempre se apresenta na Bíblia como um número que se refere a governo. Governo. Vocês estão entrando numa estação de governo. Deus vai entregar essa cidade nas mãos de vocês. Se vocês estiverem prontos, porque Deus tem muitas coisas para nós, mas muitas delas são muito maiores do que aquilo que nós podemos suportar. Eu sempre digo que bênção também mata. Diga para o seu vizinho, bênção também mata. Às vezes nós pedimos a Deus coisas que ainda não suportamos. Então Deus, Ele usa os processos para nos aumentar, nos esticar e nos preparar para receber tudo o que Ele tem para as nossas vidas, para que nós não sejamos pais de aborto, mas pais de filhos saudáveis, de sonhos saudáveis. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 16. Essa é uma palavra que o Senhor me deu no dia 31 de dezembro de 2021, quando eu, antes de pregar na virada do ano, eu perguntava ao Senhor qual era a direção dEle, como seria esse ano, já que Ele é o alfa e o ômega, Ele já conhece o fim de todas as coisas. E Deus me falou que 2022 seria um ano de passagem, um ano de transição, que Deus iria fazer algo grande nessa terra, uma troca de poder, uma troca de influência. Deus ia, inclusive, mudar pessoas de lugar geograficamente. Deus ia transicionar o coração da sua igreja, para que nós entrássemos na estação mais frutífera que a igreja já experimentou na terra. Se você já leu sobre algum avivamento, eu quero te animar nessa noite e te dizer que o maior avivamento ainda está por vir, e nós estamos perto dele. Jesus diz o seguinte, Mateus 9,16: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perderão. Mas se coloca vinho novo em odres novos, para que ambos se conservem. Era natural da época de Jesus que as pessoas tivessem 1, 2, 3 conjuntos de roupa no máximo. Nós somos privilegiados, porque a gente tem 4, 5 calças, 10, 20 camisas. As mulheres, então, se for falar em sapato aqui, né, são incontáveis. E eu quero te dizer, irmão, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como você. Que Salomão, com todas as suas vestes reais, não tinha à disposição a variedade e quantidade de roupas que nós temos hoje. E por isso, as pessoas, por terem 2, 3, 4, usavam a mesma roupa por muito tempo. A palavra diz que o povo ali no deserto, as sandálias do povo não se desgastavam. Deus conservava as roupas do seu povo. Então, era cultural que você usasse uma roupa até certo tempo, e então ela não serviria mais e você receberia uma roupa nova. Mas também é parte da essência do homem querer melhorar as coisas mais do que transformá-las. Eu sempre digo que Deus não quer melhorar a sua vida, Deus quer transformar ela por completo. Muita gente vem para Jesus com o desejo por uma melhoria. Eu preciso que o meu casamento melhore, então eu vou para a igreja. Eu preciso que a minha saúde mental melhore, então eu vou para a igreja. Como eu preciso que a minha empresa melhore, então eu vou buscar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai melhorar a sua vida, Deus vai transformá-la por completo. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Não tente pegar um pedaço de pano novo e colocar em algo que você já deveria ter descartado.
Não tente melhorar as coisas para que elas pareçam novas, mas continuem velhas. E Jesus está falando da essência do homem. Quando Jesus conversa com Nicodemos, por exemplo, príncipe dos judeus, um homem inteligente, com posição social, a palavra diz que os príncipes dos judeus, os homens do sinédrio, eles julgavam as causas do povo, eles recebiam dízimos do povo. E apesar de Nicodemos ter tudo isso, ele vai conversar com Jesus. Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você conhece alguém que talvez esteja há 10 anos dentro da igreja, 15 anos dentro da igreja, talvez já tenha pregado o evangelho para outros, mas não tem certeza de que se morresse hoje, estaria com Deus no céu? Porque nós vivemos aqui meio que uma rotina religiosa nos cultos, ouvindo palavras, mensagens, lendo livros cristãos, mas não pensamos que a morte é iminente e é uma realidade para cada um de nós. Hoje nós perdemos um homem muito especial, inteligentíssimo, riquíssimo, preparadíssimo, famoso, mas homem como qualquer um de nós, perdeu a sua guerra contra a morte, porque a morte, ela vence esse corpo mortal todas as vezes. Por isso, quando Jesus ressuscita, nós temos aquele texto bíblico tão bonito: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Quando Jesus ressuscita, nós celebramos a morte da morte, porque Jesus diz isso para as irmãs de Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas a morte do corpo é iminente. Todos nós vamos morrer e não pensamos nisso. Entramos numa corrida dos ratos, num relógio viciante de viver em busca dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e de repente a gente se depara com a morte e a gente fica desesperado. Meu Deus, se for eterno, como é que eu estarei diante de Deus em toda a eternidade? Talvez alguém aqui nessa noite carregue essa dúvida, que se de repente tivesse um AVC nessa madrugada, ou um infarto agudo do miocárdio, você sente uma aflição, porque não tem convicção de que estaria com Deus. Então Nicodemos, vivendo isso, procura Jesus e diz assim: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: você precisa nascer de novo. Mas Jesus, como é que eu, sendo homem, maduro, já um velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não cabe, Senhor. E Jesus estava falando de um reset mental, um recomeçar na mente. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo, mas muitos de nós recebemos uma nova vida da parte de Cristo, mas queremos funcionar com uma mente antiga. Vamos lá, alguém. Eu estou falando de nova mente, eu estou falando de alta mente. Nós não podemos pegar uma veste antiga, e vestes na Bíblia fala de estado de espírito, vestes de louvor, vestes de santidade, pano de saco, rasgou as suas vestes. Quando a palavra fala de vestes, ela fala de estado de espírito. Jesus está dizendo: não adianta você pegar esse seu estado de espírito antigo, cheio de marcas, traumas, decepções, pecados, vícios, e querer colar Jesus nisso aí. Não vai funcionar. O que você precisa fazer é jogar fora essa roupa antiga e receber novas vestes da parte de Deus. Eu às vezes ligo para o meu pastor, e toda vez que eu ligo eu pergunto para ele se ele está feliz, e todas as vezes ele me responde a mesma coisa: depois do que Jesus fez na cruz, eu não tenho motivos para andar triste, e ainda que eu ande pressionado ou enfrente dificuldades, eu me alegro no Senhor. Então o crente, ele não vive alegria condicional ao que está acontecendo.
Caiu o Pix, o crente está feliz. Não caiu, ele continua feliz. Está enfrentando enfermidades, lutas, dores, glorifique ao Senhor, a palavra diz isso. Adore ao Senhor em meio às tribulações, perseguições, apresente ao Senhor as suas necessidades, com súplicas e ações de graças. Está dando tudo certo, os projetos estão bombando, Deus é contigo, glorifique ao Senhor também. É aquela música linda do Delino Massal, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, é Deus. Se a porta abrir e se fechar, é Deus. Nós temos a mania de achar que somos o centro do mundo. Olha para o seu vizinho e diga, tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Diga para ele, você é só mais um. Você é só uma poeirinha. Agora, olha com cara de Silas Malafaia para ele. E diz assim, ei, você vai morrer, meu jovem. E tem crente que se benze nesses momentos, que repreende, está amarrado, não adianta, vai morrer. Eu estava mostrando para o meu filho a imagem do mundo, antes e depois da opinião dele. É o mesmo. Não muda nada. A gente está nesses dias de tantas opiniões nas redes sociais, todo mundo quer dar sua opinião, todo mundo quer falar sobre tudo. Estamos entrando num momento agora em que todo brasileiro será um grande especialista em política e um grande especialista em futebol. Vamos ter eleições e Copa. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo já era antes da sua opinião e continuará sendo. Bem, e se não é a minha opinião que importa, qual é a opinião que importa, pastor? A opinião de Jesus? A opinião de Deus? A mente de Cristo. Não é a mente de Fred melhorada. Não, Deus não vai usar a mente do Fred ensinada, mentoreada por alguém grande, alimentada por novas informações. Não, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Que o governo de Cristo vem para a terra, não pelo poder bélico da igreja, não pela inteligência da igreja, não pelo poder financeiro da igreja, não, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Ei, não é sobre mim nem sobre você, é sobre Jesus, é tudo sobre Jesus. Se você coloca pano novo em veste velha, o remendo vai romper-se e o buraco vai ficar maior. E é isso que eu percebo na vida de muita gente que passa pela igreja, mas não vive transformação. Nós temos hoje um dado que é animador e preocupante. O IBGE diz que até 2030 o Brasil será 50% evangélico. É uma boa notícia, não é? Mas eu te pergunto, que tipo de evangélico? Porque, ao mesmo tempo que a igreja evangélica cresce, os números de divórcio dentro da igreja são muito próximos aos números de divórcio fora da igreja. Ao mesmo tempo, dentro da igreja evangélica, o número de agressão, de feminicídio, cresce, por incrível que pareça, de casais que estão dentro da igreja, mas os maridos ainda agridem fisicamente as suas esposas, verbalmente, não entendendo Efésios 5, quando a palavra diz que o homem sim é o cabeça da família, mas que como Cristo deve morrer pela sua esposa. Então não deve ser difícil ser casado com alguém que está sempre disposto a morrer por você. Então nós precisamos entender que Jesus é mais do que um hype. Jesus é mais do que uma modinha. Jesus é mais do que um alívio.
Jesus é mais do que um remédio para a minha alma, ou um momento bom num culto de domingo, não. Jesus é uma revolução de vida, é uma veste nova, é uma mente nova, que muda a minha vida por inteiro, e a essência de quem eu sou. Porque eu paro de ser o Fred, eu paro de buscar a agenda do Fred, quando eu recebo uma veste nova da parte de Deus. Eu começo a caminhar em busca da agenda de Deus. Deus está fazendo uma transição. E aquele que está limpo, purifique-se ainda mais. Aquele que está sujo, que se suje ainda mais, como diz a palavra, porque vai ficar cada vez mais claro quem é joio e quem é trigo. Vai ficar cada vez mais claro quem ama Jesus e quem não ama. Vai ficar cada vez mais claro quem é igreja e quem não é igreja. Como é que a gente sabe quem é igreja e quem não é? Você pode observar a agenda dessa pessoa. Quais são as suas prioridades? Porque as suas prioridades revelam seu coração. Se você prioriza o reino de Deus, você prioriza a agenda de Deus, ela está acima de você. Infelizmente, algumas pessoas, até quando vão para a igreja, vão com a agenda própria. Eu estou indo para receber algo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, igreja não é lugar de receber, é lugar de dar. Você vem para a igreja tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do que Deus está fazendo na sua vida de segunda a sábado, que você derrama na vida dos outros aqui. Às vezes a gente chega tão sedento por algo, que a gente nem olha para quem está do lado. A gente nem ora por alguém. Eu trouxe, como eu disse para vocês, 2 amigos, 2 ovelhas que caminham comigo, e num dado momento ali, doutor Alcimar botou a mão sobre mim e me abençoou. Vai lá, vai ser uma bênção, Deus vai te usar. Senhor, coloca as tuas palavras na boca. Sabe o que é isso? É quando você entende que você não é um pedinte espiritual. Você pode orar por alguém, você pode incentivar seu pastor, você pode honrar seu líder, você pode derramar intercessão sobre alguém. Você não é um mendigo, você é um filho, você tem herança, e por onde você passar, você pode derramar alguma coisa sobre alguém. Uma nova veste, uma roupa nova. Você lembra de José? José era identificado pela roupa. A Bíblia diz que o pai deu para ele uma veste, um manto talá, colorido. Os seus irmãos, eles tinham um manto comum de trabalhador. E lendo um pouquinho sobre a história de José, quando a palavra conta ali que ele tinha um manto, essa palavra manto, a etimologia da palavra fala de uma capa com mangas. Porque, como os outros filhos trabalhavam no campo, a capa deles era sem mangas, para que houvesse mobilidade. Então, toda vez que José andava no pasto, José não trabalhava. Pelo contrário, ele era X9. A Bíblia conta que ele ficava observando os irmãos e contando para o pai o coração dos seus irmãos, como era mal. Mas a roupa de José já revelava o destino dele. Deus não havia preparado ele para ser qualquer um. Deus havia levantado aquele menino para o governo. Só que às vezes, Deus tem coisas grandiosas para nós, mas a gente é pequeno demais. E Deus não entrega nada grande para gente pequena. E por amor, Deus nos estica. Você sabe o que é o processo? O que é José no buraco, no poço? O que é José na prisão, acusado injustamente de estupro? O que é José revelando o sonho e sequer sendo lembrado e tendo de passar ainda mais alguns anos na prisão? É Deus dizendo: eu continuo tendo algo poderoso para a sua vida, mas eu quero que você cresça. E o ser humano só cresce numa condição: sofrimento. O ser humano só desenvolve e amadurece quando é exposto a situações desconfortáveis. Então, irmão, entende uma coisa: quem tem uma mente alta não reclama da crise, usa a crise para crescer. Quem tem uma alta mente não anda por aí em murmuração,
ou com uma mentalidade de vítima. Deus me tirou para palito para sofrer. Deus não tem tempo para isso. Deus não escolheu ninguém para sofrer, para usar como motivo de sofrimento. Até Jó, que foi ali autorizado por Deus para que sofresse, termina sua vida restituído muito mais do que o dobro. O objetivo de Deus é te prosperar. O objetivo de Deus é te dar voz, autoridade, governo. A palavra diz em que toda terra em que pisar a planta dos nossos pés nos será dada. Nós temos uma porção da parte de Deus, uma chave para mudar cidades, estados e nações. Essa chave está sobre a igreja. Esse manto é nosso. Esse manto é nosso. Você percebe que assim que José é lançado no buraco, seus irmãos tiram o manto dele e sujam no sangue de um animal e levam para o seu pai. Porque veste, manto, fala de identidade, fala daquilo que Deus tem para a tua vida. E por mais que alguém tenha te tomado isso, tenha te jogado no poço, tenha te acusado injustamente, e esteja tentando contra o propósito de Deus para a sua vida, eu quero te dizer que Deus vai usar tudo isso para te fazer maior, para gerar dentro de você uma transição, de menino para homem, de menina para mulher, de alguém insignificante para um rei chamado Davi, ou de uma menina órfã, sem pai nem mãe, para uma rainha chamada Esther. Deus é um Deus de transições. Deus já te vê como você será, porque Deus é profético. E é só por isso que Deus ainda aposta em nós e investe em nós. Quando foi lido aqui no momento do louvor, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre nós. Não é porque Deus espera que a gente seja melhor, é porque Deus já nos vê melhor. Porque Deus tem olhos proféticos, assim como o filtro do Instagram que te melhora. Deus te vê pelo filtro do sangue de Jesus. Então você chega diante de Deus, muitas vezes apreensivo, preocupado, debaixo de acusação, mas a palavra te diz: entra diante do trono com intrepidez. Não é por quem você é pelo manto que papai te deu. Quando você recebe um manto colorido, há uma declaração do seu pai te dizendo: por onde você andar, eu quero que as pessoas olhem e vejam, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, há um propósito maior sobre você, que ninguém te toque, porque até quem tentar te matar, vai te empurrar para o governo, até quem tentar te parar, vai te colocar em posição de honra. Gênesis 5, 24. Se você puder, abra comigo. Gênesis 5, 24. A palavra do Senhor diz assim: e Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. É isso que tem na sua Bíblia aí? Enoque andou com Deus e sumiu, porque Deus o tomou para si. É isso que acontece à medida que você intensifica a sua caminhada com Deus. Você diminui e Ele cresce. Andar com Deus vai fazer você ser menos você e mais Jesus. A gente precisa entrar num lugar como igreja em que acaba o eu acho e começa o Deus diz. Porque foi esse tipo de discussão que Jesus teve com o diabo no deserto. Satanás vai até o deserto para tentar Jesus e ele usa a palavra distorcida para convencer a Jesus a abrir mão do seu lugar de confiança em Deus e dependência. Então o diabo diz assim: tu não é o filho de Deus?
A palavra diz que você tem autoridade sobre os anjos, pula, e os anjos vão te amparar, te segurar. E Jesus estava acima do templo, então aquela cena seria vista por todas as pessoas no templo, seria uma grande aparição e demonstração de poder. Talvez como se Jesus entrasse em Jerusalém num cavalo branco, com um grande exército, mas ele entra num jumentinho. Uma vez um irmão veio me abraçar e me elogiar demais, e eu fujo de elogios, porque nenhum elogio a meu respeito é verdade, só Deus sabe quem eu sou. Então, um homem de Deus não se move nem por crítica, nem por elogio, mas pela opinião de Deus. E eu disse para esse irmão, irmão, eu sou só o jumento. Ele ficou rindo. Irmão, eu sou o jumentinho de Jesus. Como assim, pastor? Que é isso? Imagina a cena, Jesus escolhendo o jumento para entrar em Jerusalém. Gente, jumento é jumento. Mas eu sou artista, então me coloco no lugar do jumento. Ele estava lá comendo uma gramazinha, de buenas. Ele era simplesmente um jumento. De repente, ele está entrando onde ele sempre entrou. Só que agora tem uma multidão olhando para ele, balançando folhas de palmeira e gritando, Hosana, Hosana, Hosana. Ele não está entendendo nada, mas ele deve ter pensado assim, meu Deus, eu sou o cara. O que aconteceu comigo? Eu gosto do jumentinho do Shrek, que ele é engraçado. Eu imagino o jumento empolgado, meu Deus, eu sou o cara, minha vida mudou, estou famoso, meu irmão. Estou entrando nos lugares agora e sendo reconhecido. Aí de repente Jesus desce do jumento, e a multidão segue com Jesus. E o jumento descobre que a única coisa que havia de valor sobre ele, era quem estava sobre ele. Nós precisamos entender que essa igreja, ou a Angelinha, ou tantas outras igrejas, são auditórios lindos, sem a presença de Deus, mas são somente auditórios. O que faz disso aqui, igreja, é a presença do Espírito Santo. Existem coisas que só existem na igreja: batismo, ceia, cadeiras, LED. Você pode ter isso em qualquer show legal por aí, qualquer auditório de bons hotéis, em São Paulo, Rio de Janeiro, você tem por aí, mas nós temos algo que o mundo não pode fabricar. Nós temos algo que o mundo não pode comprar nem vender. O selo de Cristo. Jesus está aqui. Jesus é conosco. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos um noivo, nós temos um dono. E quando andamos com Deus mais de perto, nós vivemos uma transição. Nós deixamos de ser quem éramos e começamos a ser mais parecidos com Jesus. Então a gente perde aquela desculpa de eu sou assim mesmo. Lá em casa, pastor, toda mulher é braba, vacilou, a gente roda a baiana. Espírito de Vera Verão. Epa! Você lembra? Não, pastor, lá em casa todo homem é bruto, homem não chora. Lá em casa é assim mesmo. A gente precisa parar de justificar os nossos problemas e defeitos culturais, porque agora nós fazemos parte de uma nova cultura, a cultura do reino de Deus. E como Enoque, à medida que você vai andando com Deus, cada vez mais perto de Deus, você vai diminuindo, e as pessoas param de olhar, não é mais Fred, não é mais Willton, não é mais Débora, não é mais Vilton, não é mais João, não é mais Maria. Quem é essa pessoa? Meu Deus, mudou demais, está irreconhecível. É Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Então entenda e pare de tentar remendar pano velho. Pare de tentar andar com a mesma roupa por aí, só com alguns remendos. Não vou na igreja remendar. Não. Tira isso aí, ó. Tira essa roupa velha. Você vai tirar, você vai desistir dela. E você vai receber um manto de filho sobre você.
O manto de José é colorido, ele traz governo e traz perseguição. Quem quer crescimento aqui? Só quem quer, quem não quer, fica com a mão abaixada. O anjo vai tirar uma foto. E não adianta pedir depois. Tá? Quem quer crescimento, levanta a mão. Quem quer perseguição, levanta a mão. Só uns malucos aí, né? Irmão, não tem como crescer sem ser perseguido. Faz parte do processo. O que é que determina se você continua crescendo? A sua maturidade e não se permitir ser ofendido. Porque você só é ofendido quando você se permite ser. Eu aprendi que o nível, a proporção da ofensa está relacionada, intrínseca, à proporção da maturidade. Pessoas imaturas sempre se ofendem facilmente. Eu quero te desafiar, igreja, a ter um coração de teflon. Você sabe o que é teflon? Aquela frigideira legal que a gente compra, que não gruda. Quem tem uma frigideira dessa? Se você não tem, eu profetizo na sua vida. Ela é maravilhosa, você lava ela rápido. Olha para o seu vizinho e diga: irmão, eu profetizo, você vai me dar uma frigideira de teflon. Deixa Deus te usar. Sai todo espírito de miséria. Tem irmão que ainda usa a primeira frigideira, de quando casou e ganhou de presente. Irmão, já tem frigideira melhor, abençoe sua esposa. Mas a real é que muitos de nós não estamos alcançando lugares mais altos, porque estamos aceitando ficar presos no nível mais baixo. Somos ofendidos por qualquer coisa. E paramos de trabalhar ao som das vozes de Sambalate e Tobias. Quando Neemias estava realizando algo, a reconstrução dos muros, portas de Jerusalém, Neemias tinha um objetivo firme. Tobias e Sambalate o desafiavam diariamente: desce, vamos discutir, desce, vem para cá. Não, estou ocupado demais para descer. Diga comigo: eu estou ocupado demais com o propósito de Deus para descer. Uma das maiores ferramentas do diabo para parar um homem de viver o seu propósito é ofendê-lo. Porque quando você se permite ser ofendido, Deus te tira, você sai do trilho que Deus te colocou. Você começa a desconfiar de todos, você fecha seu coração. Você foi ferido numa outra igreja e você está nessa, mas você não está por inteiro porque você tem medo de ser ferido também. É como uma namorada que passou 10 anos com um homem que só a machucou e depois de 10 anos a abandonou. E aí depois de um ano aparece um novo homem e ela diz: não, todo homem é igual, eu não vou me abrir, eu nunca mais me entrego para alguém novamente porque eu vou ser ferido. A gente fica julgando 11 apóstolos por causa de um. Deixa eu te falar, muitas vezes alguém na sua vida te feriu, alguém na sua vida rasgou o seu manto colorido, alguém na sua vida tentou te puxar para o nível abaixo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai colocar também do seu lado parceiros de propósito, gente que vai orar contigo. Eu profetizo isso em nome de Jesus sobre essa igreja, que essa igreja é uma parceira de propósito dessa cidade, que o prefeito dessa cidade, os vereadores dessa cidade virão aqui serem abastecidos espiritualmente, receberão oração, receberão imposição de mãos. Os grandes empresários dessa cidade virem aqui receber conselhos, virem aqui pedir currículo. Pastor, me dá currículo, porque nessa igreja existe um povo diferente, um povo que não para, um povo que não se ofende, um povo que não muda o seu estado de espírito. Quem não quer ter um povo assim do seu lado? Deus espera uma igreja assim, porque uma filha madura, um filho maduro, recebe habilitação para governo. Esse é um princípio jurídico, quando a gente fala de herança. Se você, filho de pai rico, mãe rica, e eles morrem
antes de você completar 18, você vai ter de ter um tutor. Alguém que vai decidir por você, porque você não tem maturidade para decidir sobre a sua herança. E assim é com um filho de Deus imaturo. Imaturidade não diz respeito a tempo de igreja. Tem gente que vai fazer 30 anos, com comportamento de menino, de criança, com uma mente baixa, porque se existe uma alta mente, existe uma pequena mente também. E aonde que a gente lê a pequena mente? Na imaturidade, na ofensa, no egoísmo, no egocentrismo, em gente que só quer ser servida. E eu te pergunto, se o estilo de vida de Jesus foi servir, de quem é o estilo de vida de só ser servido? O desafio de uma igreja madura é diminuir para que Cristo cresça. Esse também foi o desafio de Moisés, um grande homem, um grande legislador, um homem que fez com que Israel atravessasse o deserto e visualizasse a terra prometida. E quando nós lemos esse êxodo do povo de Deus, também há uma forte referência a um êxodo espiritual. Há um homem e uma mulher que recebem a Cristo e entram num deserto para enfrentar os seus demônios, para enfrentar o calor do deserto, para enfrentar conflitos, visando no fim de tudo isso, estar pronto o suficiente para acessar a promessa. Há uma terra prometida para mim e para você. Mas antes de toda a terra prometida, também há um deserto. Diga para o seu vizinho, há um deserto. Êxodo 12, 41. Êxodo 12, 41. Quem for achando aí, vai dando um glória a Deus. Êxodo 12, 41. Aconteceu que depois de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Deus arranca o seu povo do Egito, porque o Egito se tornou uma terra de muitos deuses, de muita idolatria, de muito amor às riquezas. Faraó não somente se achava um Deus como a filosofia religiosa que ele vivia dizia que Faraó era um Deus. Então Deus olha para aquele contexto e para o seu povo, e Deus considera que mais alguns anos ali dentro, e talvez fosse irreparável a perda cultural que Israel sofreria. Por quê? Porque os filhos dos filhos dos filhos já nasceriam com uma perda, um delay em todos os rituais judaicos, em todas as histórias que Deus havia realizado no seu povo, e já estariam imersos na cultura do Egito. Então Deus diz, não, o meu povo é meu, eu não divido a minha glória com ninguém. Você sabia que Deus tem ciúme de você? Deuteronômio diz isso, que Deus tem ciúme de nós. Tem um aplicativo no iPhone, que às vezes ele me confronta, que é o tempo de uso. E às vezes eu acho que é o Espírito Santo que aperta algum botão aqui, que é porque do nada brilha a minha tela e eu vou ver tempo de uso, tantas horas. E eu comparo o meu tempo de uso com o meu tempo de oração. E eu ainda não consegui ganhar disso diariamente. Tem gente que acorda, a primeira coisa que faz é abrir o WhatsApp, o Instagram, e depois abre os olhos. Levanta da cama, escova o dente. Está um negócio automático. Elon Musk, esse gênio da Tesla, da SpaceX, ele disse que nós já somos seres cibernéticos, já somos ciborgues. Porque de alguma maneira, já não conseguimos mais viver sem dispositivos eletrônicos. Ou você se imagina vivendo sem isso aqui? Então, de alguma forma, há uma simbiose, uma conexão muito grande
E essa conexão cresce a cada dia, e não tem problema, isso é bom. A gente prega o evangelho nas redes sociais, a gente usa a internet para trabalhar, isso é bênção. O problema é quando isso nos rouba na nossa conexão com Deus. E nós que temos um DNA, uma terra prometida, vamos começando a gostar mais do Egito do que da promessa. Chega um momento em que o povo, mesmo recebendo codornize, mesmo recebendo maná do céu, água jorrando da pedra, o povo diz assim: Moisés nos tirou do Egito para sofrer. Que saudade das cebolas do Egito. Você sabe qual é o nome disso? Paixão. Alguns de nós nos apaixonamos pela nossa roupa velha. Alguns de nós queremos um remendo, mas não estamos dispostos a descartar por completo a nossa relação com o Egito. Deus, se tu rejeitou o Egito, eu rejeito também. Eu quero tudo novo. Uma alta mente é uma mente disposta a transicionar para algo completamente novo. A palavra nos promete uma nova vida, uma novidade de vida, uma caminhada de glória em glória. Isaías diz: ei, para de olhar para o passado, eis que faço algo novo. Deus é um Deus de novidade. Mas alguns crentes, de maneira curiosa, decidiram viver uma vida de velhice, lutando com os mesmos pecados há 30 anos. Gente, até o pecado da gente tem que mudar com o passar do tempo. Sabia? Tem gente que lutava com o pecado aos 16, estava a fazer 50 lutando com o mesmo pecado. Isso não é novidade de vida. Tem gente que enfrentava um desafio quando se converteu há 10 anos. 10 anos hoje já enfrenta os mesmos desafios. Roupa velha. Eu vim aqui em nome de Jesus para abrir um cesto de roupas, para nós lançarmos as nossas roupas velhas e recebermos da parte de Deus vestes de louvor, vestes de santidade. Eu quero que você entenda que dentro de toda transição sempre haverá um deserto. Nós estamos vivendo uma transição, o mundo está mudando, o poder está mudando de mão. Antes da pandemia, os Estados Unidos da América eram a maior nação do mundo, hoje é a China. Os conflitos de fronteira no mundo cada vez mais estão mais sensíveis. Japão e Taiwan, Israel e faixa de Gaza, com a possibilidade de uma guerra mundial, por conta do conflito da Ucrânia, muito próximo ali da Polônia, onde aconteceu uma guerra também. E nós, no meio de uma pandemia, no meio de crises geopolíticas, muitas vezes só sabemos olhar para Deus e pedir bênçãos. Um carro novo, uma moto nova, uma cura disso, um emprego daquilo. Deus nos chamou para coisas mais altas. E coisas mais altas estão disponíveis para pessoas com uma mente nova e mais alta. Eu comprei um carro novo e eu estacionei ele em casa, e minha filha é fã desse carro, SW4. Minha filha tem 16. E eu deixei ela sentar no banco do motorista para ela sonhar um pouco. Pai, como eu gosto de carro alto. Beleza, esse é meu. Já digo logo. Pai, deixa eu dirigir. Disse, não, filho. Mas pai, esse carro é minha herança. Ela disse assim, né? Falei, realmente ele é seu também. Mas você não tem habilitação. Porque você não tem maturidade para ter. E eu me pego às vezes, pedindo coisas a Deus, que eu penso, será que eu estou habilitado para vivê-las? Será que Deus pode me entregar a chave desse novo momento que eu tanto sonho, que a gente tanto ouve na internet? Palavras romantizadas como propósito, palavras romantizadas como potencial. Todo coach hoje quer te levar para o seu potencial completo, isso é ótimo, a ferramenta do coaching ajuda realmente, mas só existe uma ferramenta que transforma, e o nome dela
é Espírito Santo de Deus. Filhos transformados recebem uma chave na transição para vencer o deserto. Pensa comigo, Jesus passou quantos dias no deserto? Você sabe? 40. Moisés e o povo de Deus, quanto tempo no deserto? 40 anos. Quando eu fiz essa comparação no meu coração, o Espírito Santo me falou, você sabe por quê que Jesus passou um dia para cada ano que Israel passou no deserto? É muito menos, né? Ele disse, Senhor, por quê? Porque Jesus entrou pronto no deserto. O deserto não foi uma ferramenta de Deus para aprontar Jesus. E Jesus se mostra pronto quando vai caminhando em direção ao Jordão para ser batizado. Você lembra que Jesus foi batizado, amém? Eu te pergunto, Jesus precisava ser batizado? Jesus tinha pecado? Jesus precisava se arrepender publicamente? Por que Jesus então se submete a isso? Por que Jesus vai até João Batista, seu primo, se abaixa ali, grande homem, o Filho de Deus e um profetinha. E ele se permite ser batizado por alguém muito menor do que ele. Porque Deus usa a submissão como processo de promoção. Toda vez que Deus quiser te promover, Deus vai te levar por um caminho de humilhação. Sabe, é doloroso se submeter. É chato ter um líder, ter um pastor, ter um chefe, receber direções. Mas quando você entende que essa é uma fase, que esse é um momento, e que estar nesse lugar traz a aprovação de Deus sobre você, e essa aprovação acelera o teu tempo de deserto, você se submete. Israel não. Israel vai para o deserto para ser liberta, porque é mais fácil tirar alguém do Egito do que tirar o Egito de alguém. Tem uma história muito legal do meu pai, nunca esqueci, ele contou isso, eu era criança, de um rapaz que foi para um retiro da nossa igreja, não sei nem se é verídica, tá? Mas ele era sambista, líder de escola de samba, e chegou o carnaval, e ele se inscreve no retiro, e ele diz, gente, pelo amor de Deus, eu não quero nem lembrar que é carnaval, para eu não sentir saudade. E ele está no louvor ali, e eles estão num momento de intercessão, assim, mais para trás da quadra, e a escola de samba vai passando bem na rua. Pum, bum, pum, bum, pum, bum. E os irmãos ficam preocupados, e correm lá no irmão Francisco, dá a mão para ele, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E ele começa a orar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me libertou, obrigado porque o Senhor fez tudo novo na minha vida. Oh, Senhor, me segura, Senhor, me segura. Então ele já estava, me segura, senão eu caio, me segura, senão, ele já estava no ritmo, igreja. Essa luta interior, carne, espírito, ela acontece, ela é real. E o deserto é o instrumento de Deus para arrancar o Egito de dentro de você. Eu profetizo sobre a tua vida. Você não vai andar por aí com saudade das cebolas do Egito. Você não vai estar num culto de domingo sentindo saudade da boate. Você não vai estar casado com saudade do ex. Você não vai estar na igreja nova com saudade da antiga igreja. Você vai receber uma mente disposta a se despir do que passou e receber o novo de Deus. Aleluia. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Não sei se eu posso ir. Mas eu estou no flow aqui. Deserto é lugar de dependência, de aprendizado, de aperfeiçoamento e de adoração. Em Êxodo 8:1, Deus diz a Moisés, vai falar com Faraó e diz para ele assim, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me adore. Esse é o maior desafio do deserto, adorar a Deus.
Muitos de nós atrasamos as promessas, porque somos murmuradores e somos inflexíveis. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: bem-aventurados os flexíveis, porque não serão quebrados. Quando você é inflexível, você quebra fácil. Quando você é orgulhoso, é só do seu jeito, você quebra fácil. Tem um pastor na internet, ele é mais velhinho, e ele é zangado, diz que não pode esmerilar. Você já viu? Ele diz que onde tem muita pressão, tem muito vazamento. A gente precisa entender que a graça de Deus é alívio no meio do deserto, para que nós continuemos a nossa jornada. Deixa o meu povo ir para que me adore. Aí o povo chega no deserto e só murmura. Quantas pessoas nessa pandemia não passaram a pandemia inteira murmurando? Só tem que usar máscara. Agora esse negócio dessa vacina. Ah, morreu não sei quem. Ah, minha empresa quebrou. A gente está sempre com os nossos olhos voltados para o lado ruim. E o desafio de Deus é tirar os olhos das cebolas do Egito e colocar os olhos nas promessas de Deus. A palavra de Deus diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso me faz entender que eu só consigo achar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando eu recebo uma mente nova. Talvez por isso alguns dos nossos amigos digam assim: ah, mas se eu for crente eu não posso mais transar, vou ter que casar, é ruim isso. Ah, mas se eu for crente, eu vou ter que deixar o esquema da prefeitura, eu vou ter que deixar o esquema do meu trabalho, eu vou ter que parar com isso, parar com aquilo. Aí você vai pregar o evangelho e as pessoas dizem assim: não, eu não estou preparado. Esse não estou preparado, na verdade significa, eu não estou disposto a romper com aquilo que me dá prazer imediato, mas a longo prazo vai me destruir. Caminhar com Deus é abraçar uma cultura onde em qualquer ambiente você é um adorador. Adorador. Diga comigo: adorador. Não existe adoração sem dor. Nós achamos que adoração é somente ações de graças, ou quando estamos felizes, ou vivendo o melhor momento de nossas vidas. Não, a verdadeira adoração, ela flui nos momentos mais desafiadores das nossas vidas. É no deserto mais profundo da alma, que você verá a coluna de fogo te aquecendo à noite, e você verá uma nuvem de glória te protegendo do calor durante o dia. A vida de murmuração daquele povo aumenta o deserto. Eu quero te convidar a romper com a cultura da murmuração e a ser alguém que se torna uma boca profética em Bacabal. Eu preciso que você entenda que em Gênesis 1, Deus cria o mundo a partir da boca. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz. Então eu entendo que essa terra que nós estamos vivendo, ela tem princípios eternos e fundamentais, como gravidade, os princípios da física e princípios espirituais. A terra responde à palavra. Diga para o seu vizinho: a terra responde à palavra. Você pode colocar a planta dos seus pés e você pode declarar: eu vejo, eu creio, Deus vai fazer. Já estou vendo no meu espírito uma cidade transformada, uma igreja multiplicada, gente madura, gente crescendo. Você pode botar a mão na cabeça do seu marido e dizer assim: eu já vejo um grande homem de Deus. Você pode botar a mão na mente da sua esposa e declarar: eu vejo uma mulher dócil, eu vejo uma mulher inteligente, eu vejo uma mulher cheia do Espírito Santo. Use a sua boca para criar o seu futuro. Mas se a gente parar para analisar, a gente usa a nossa boca para criar um futuro terrível. A gente amaldiçoa os filhos, é danado, não vai dar em nada, é vagabundo.
A gente é maledicente, fala mal dos irmãos, fala mal do pastor, fala mal até de si, olha no espelho e late. Uau! A gente é marqueteiro do diabo. A gente pode exaltar o lado bom, a gente exalta o negativo. Eu sempre digo isso, eu comprei uma Hilux em 2013, era meu sonho, aí eu cheguei na igreja assim, constrangido. Sabe quando você prospera e você tem vergonha de prosperar? Aquilo parecia tão grande que eu disse, não, alguma coisa fiz de errado para estar sentado nesse carro. Deixa eu pensar aqui, o que foi que eu fiz? O nome disso é gatilho de pobreza. É quando você rejeita tudo que é próspero. E tudo que você rejeita, você nunca acessa. Se você quer acessar coisas maiores, comece a admirá-las, comece a elogiar. Seu amigo comprou um carro novo, não é seu, dê uma voltinha no carro, celebre com ele, elogia, cara, às vezes você é gordo, cara, como você emagreceu. Às vezes a empresa do lado está fluindo e a tua não, vai lá, abençoa, aprende, mas a gente faz o contrário, a gente é maledicente. E do fruto da nossa boca a gente colhe. E aí eu entro lá na igreja Gelim em São Luís, na minha Hiluxzinha, ainda era flex, irmão. Não era nem diesel. Aí o diácono já estava me olhando assim, lá da porta. Aí eu já desci de cabeça baixa. Pip. Aí estou entrando, ele, carro novo, hein, pastor Fred? Disse, irmão, graças a Deus aí, tá parcelado. Pastor Fred, o senhor já fez o seguro desse carro? Não, irmão, primeiro eu vou pagar umas parcelas, depois eu vejo isso. Pastor Fred, para bater só basta estar na rua. Não, irmão, não vai bater não. O senhor sabia que esse carro é o carro mais roubado do Brasil? Eu olhei para ele, desconjuro, como diria minha avó. Eu disse, não, irmão, não vai ser roubado em nome de Jesus. E eu saí assim, limpa. Nome de Jesus. Toda inveja. Irmão, é no ambiente da igreja que a gente vê o coração da própria igreja. Uma igreja saudável celebra a vitória do corpo. Uma igreja saudável celebra a vitória do corpo. Aprenda a celebrar a colheita do outro, e isso será uma chave para que você acesse a sua colheita. Desenvolva emoções saudáveis, para que você possa pisar numa nova terra, porque Deus nunca permite o velho no novo. Deus nunca permite o novo no velho. Está aqui Jesus, o Filho de Deus, nos dizendo isso, em Mateus 9:16. Deus é inteligente. Então Jesus está dizendo, eu não vou colocar remendo numa estrutura antiga. Eu não vou colocar vinho num odre velho. Não, eu tenho tudo novo para você. Eu tenho uma nova versão sua, atualizada. Quem tem celular aqui? Você tem? Aproveita e me segue no Instagram, @FredArraes. Mas sabe o que eu acho interessante? Que vez ou outra eu preciso atualizar meu celular. Ele vai ficando lento, ele vai precisando de uma versão mais atualizada. Mas a gente quer caminhar com Deus com a versão de 1980. Com a experiência de 92, subi no monte, Deus falou comigo. Ah, pastor, fui batizado no Espírito Santo nos anos 80. Foi muito bom, pastor Willington. Pastor Willington, em 91, mas eu era crente demais. Pastor, o senhor não sabe, eu já fui pregador, pastor. Hoje eu estou essa carniça aqui, mas eu era um homem que eu orava, o povo era curado. Quando eu ouço isso, eu digo, você está morto? Pergunte para o seu vizinho aí, você está morto? Diga para ele agora, você está velho, mas não está morto.
Deus quer fazer coisas novas em você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu sinto da parte do Espírito do Senhor uma nova porção para essa casa. Uma porção de governo. Governo é uma palavra que vai marcar essa igreja nos próximos 12 anos. Daqui sairão políticos. Daqui sairão empresários que vão modelar cultura nessa cidade. Daqui sairão influenciadores digitais. Daqui sairão escritores. Sairão profetas. Gente que vai sentenciar destino. Aqui, eu declaro isso pelo Espírito Santo, é uma casa de glória em Bacabal. Uma casa de glória que vai dar luz a novas casas de glória. Pastores vão vir aqui para receber coisas novas, mentorias, conselho da parte do Senhor. E de tudo que se pode destacar numa igreja, muita coisa o dinheiro pode comprar. Tecnologia, estrutura. Mas a coisa mais preciosa que uma igreja tem é a presença. Ninguém fabrica a presença. Não tem como falsificar a presença de Jesus. Ou você sente, ou não sente. Ou Jesus vem ou não vem. E quando a presença de Deus vem, a liberdade. Onde o